Você sabe como prevenir uma infecção urinária? Você conhece quais são os sintomas que produzem uma infecção do rim? Se não sabe, eu convido você que fique no nosso vídeo porque vamos estar falando hoje de infecção urinária. Hoje o nosso vídeo é respeito ao cuidado do corpo. Boa noite, meus irmãos. Então, falando de infecção urinária. A infecção urinária é mais frequente em mulheres que em homens. E isso acontece porque a uretra da mulher é mais curta que a uretra do homem. Então a bactéria consegue passar com maior facilidade até os órgãos do aparelho urinário da mulher, já seja a bexiga ou já seja o rim. No homem também entra dentro desses órgãos a próstata. Temos que classificar a infecção urinária primeiro se é baixa ou é alta. Isso é importante para saber os sintomas que ela produz. Por exemplo, a infecção urinária baixa é a que atinge geralmente a bexiga urinária. E no homem, além da bexiga, também a próstata. E a infecção urinária alta é aquela que atinge o rim, fundamentalmente. Temos que falar também, outra classificação que é importante, saber quando uma infecção urinária é simples ou é uma infecção urinária complicada. O que faz que uma infecção urinária seja complicada? Se essa infecção apresenta saída de sangue pelo xixi, a pessoa tem pedras no rim ou na via urinária, é uma pessoa que está, por exemplo, com cateterismo urinário, sonda vesical de demora, isso faz que a infecção seja complicada. Paciente diabético, paciente imunocomprometido, por exemplo, paciente tratando um câncer, um transplante renal, paciente com fístula, que são comunicações que às vezes acontecem até do reto com a bexiga. Tudo isso faz que a infecção urinária seja complicada. Eu gostaria também de falar qual é a bactéria que mais frequente atinge o aparelho urinário. O nome dela é Escherichia coli. E estima-se que mais ou menos ela produz infecção entre 80% a 90% dos casos. É uma bactéria que geralmente ela consegue infeccionar o aparelho urinário e ela vem geralmente todo o que mais produz infecção no rim vem do reto, do aparelho digestivo. Então a bactéria, fundamentalmente na mulher, fica ali na região da uretra, da saída da uretra, e elas ascendem até a bexiga e da bexiga, se ainda o mecanismo de defesa do corpo não consegue controlar ela, então elas sobem até o rim. É como acontece a infecção urinária. O nome dessa bactéria mais frequente é Escherichia coli. E ela tem, dentro da estrutura dela, tem uma estrutura que são como se fossem pelos, fímbrias ou pili, um nome científico, mas vamos falar aqui sem termo científico. Então são como uns pelos que conseguem grudar ela ao aparelho urinário. E isso faz que a bactéria se mantenha, consiga resistir o efeito de defesa do aparelho urinário, como por exemplo a varredura da urina, essas coisas, e ela permanecendo aí na via urinária, ela consegue subir até a bexiga ou até o rim, sendo mais complicado. Agora eu gostaria de falar a respeito aos sintomas que pode ter uma infecção urinária. Como já falei para vocês, pode ser alta ou baixa. Se é uma infecção urinária baixa, é conhecida como uma cistite, porque a infecção acontece na bexiga urinária. Os sintomas que pode ter uma pessoa que tem uma cistite, geralmente são sintomas bem mais simples, menos graves. Pode referir, por exemplo, que está com muita urgência para fazer xixi, não consegue segurar a vontade de fazer xixi, pode ter ardência para urinar. A pessoa refere também que vai muitas vezes no banheiro, coisa que antes não acontecia. Pode ter um pouquinho de dor ou desconforto na parte superior da bexiga, do pubis, que é o pé da barriga, conhecido assim. E às vezes pode fazer um pouquinho de febrícula, mas não é um sintoma frequente. E outro sintoma que pode ter é mau cheiro no xixi. Agora, os sintomas que pode ter o paciente com uma infecção urinária alta geralmente são mais graves. Dentre esses sintomas, o paciente pode referir febre alta,
prostração, o paciente refere perca do apetite e pode ter dor lombar intensa, que geralmente é bilateral, lá nas costas. Também, às vezes, o paciente tem náusea, vômito, são sintomas de maior gravidade. E no idoso, tem populações que geralmente os sintomas não são tão específicos quanto isso que já falamos. No idoso, por exemplo, os sintomas podem ser tão inespecíficos quanto confusão mental. Às vezes o familiar traz o seu avô, a sua mãe, e trazem ele porque falam que está com demência. Começou a ficar confuso de repente. E o que está acontecendo é uma infecção, só que o sintoma que deu não foi febre, nem vômito, nem náusea, nem dor lombar, só confusão mental. E outra vez o paciente pode ter diarreia ou dores abdominais no lugar de dor nas costas. Também temos que falar que às vezes tem uma infecção do xixi, mas sem sintoma. E o nome disso aí é bacteriúria assintomática, que estaremos também falando um pouco mais dela na frente. Então, vamos falar agora um pouco das complicações que podem acontecer com uma infecção urinária. Dentre as complicações que podem acontecer é que a bactéria passe do rim para o sangue. Se passa a bactéria para o sangue, tem risco de acontecer o que é conhecido como sepse. O que é sepse? É que essa bactéria já não vai ter sintoma só localizado no rim, senão que os sintomas vão passar a ser sistêmicos em todo o corpo. E a pessoa pode se aqueixar de confusão mental, pode ter rebaixamento do nível de consciência, a pessoa já não responde do mesmo jeito ao chamado, muito sonolenta, pode ter febre muito alta, com calafrio, a pessoa pode começar a sentir que a circulação nas extremidades do corpo não está indo bem, começa a ficar frio nas extremidades do corpo e às vezes o rim fecha e a pessoa deixa de urinar. E geralmente isso acontece com infecção urinária alta, que é aquela que falei para você que é conhecida como pielonefrite aguda. Geralmente a cistite, prostatite, às vezes também pode fazer quadro bem grave, mas geralmente a cistite não dá sintomas tão graves assim. Agora eu gostaria de falar para vocês de um tema muito importante, que é como podemos prevenir a infecção urinária. Vamos falar dos fatores de risco e vamos falar que tratamento podemos fazer para evitar esse fator de risco. Primeiro fator de risco para a infecção no rim é que a pessoa não se hidrate bem. Se você é uma pessoa que toma pouca água, você está predisposto a padecer uma infecção urinária, porque o primeiro mecanismo que tem o rim para se defender é arrastar a bactéria junto com o xixi, quando a pessoa esvazia a bexiga. Então, você deve tomar mínimo 2, 3 litros de água ou de líquido por dia. Para você saber se está bem hidratado, é só ver a cor do xixi. Se o xixi fica muito concentrado, você não está se hidratando bem. E isso aí predispõe para a infecção no rim. Outra das coisas é a frequência com que você vazia a bexiga. Se você aguarda 6, 7 horas para vaciar a bexiga, você está predisposto a ter infecção urinária. O que é certo é vaciar a bexiga máximo a cada 3 horas. Então, tente não segurar a vontade de fazer xixi, porque na medida que o volume de urina aumenta na bexiga, os mecanismos de defesa dela para se opor às bactérias crescer vão diminuindo. Então, outra das coisas que é importante também é tentar evitar a constipação, o que é intestino preso. Intestino preso está demonstrado que também ele pode aumentar o risco de infecção no rim. Por quê? Porque diminui o esvaziamento, comprime a bexiga e diminui o esvaziamento dela do jeito certo. Então, outra das coisas que pode acontecer, e isso fundamentalmente para as mulheres, quando tem relacionamento íntimo, a mulher, lembrem que falei para vocês que a uretra da mulher é muito curta. Então, o que pode acontecer? As bactérias ficam lá no relacionamento íntimo, ali na região em volta da uretra e podem subir até a bexiga. Então, uma estratégia certa para a mulher é, após ter relacionamento íntimo, esvaziar a bexiga. Isso vai evitar que apareça infecção urinária. Outra das coisas que podem ser feitas para evitar infecção urinária é o jeito certo para fazer higiene íntima, na mulher também. Então, a mulher deve primeiro fazer a higiene da frente e depois atrás. Nunca arrastar a bactéria de atrás para frente,
Isso aí, as bactérias que estão lá no reto passam para a região da uretra e sobem para a bexiga e podem acarretar uma infecção urinária. Outra das coisas que é importante, paciente que usa, por exemplo, um absorvente, porque tem escapamento de xixi, vazamento de xixi em algum momento, importante que troque com frequência. Não pode ficar o dia todo com esse absorvente, porque pode estar mais predisposto para ser infeccionado pela bactéria. Outra das coisas é, por exemplo, os pacientes geriátricos que usam fralda, se encharca a fralda e fica o dia todo com essa fralda encharcada, o risco de infecção vai ser também maior. Então, esses aí são algumas das medidas que temos para evitar a infecção urinária. Uma das coisas também que é um pouco polêmica é as pessoas que usam sonda vesical de demora. Cada quanto tempo devem trocar essa sonda? Tem, por exemplo, protocolos de hospitais, médicos específicos que falam a cada 15, 21 dias. Tem outros que falam que pode aguardar ainda maior tempo se não entope a sonda. Geralmente, a fala é 15 a 21 dias a troca. Mas algo que é muito importante é a manipulação dessa sonda pelo familiar. O familiar, antes de manipular essa sonda, deve primeiro lavar as mãos. E outra das coisas é evitar que aquele reservatório do xixi, aquela bolsa coletora, nunca fique por cima do nível da sonda vesical de demora. Sempre deve ficar embaixo, porque senão aquele xixi que está ali já na bolsa pode vir de volta para a sonda e infeccionar ela. Então, eu gostaria agora de falar um pouco respeito ao tratamento. Sempre lembrando que vocês não são médicos e não vamos entrar em detalhes dos antibióticos que são usados. Mas é importante falar que geralmente a cistite é uma infecção urinária que é mais simples. Então, o tratamento com antibiótico é feito de 3 a 5 dias. Já a pielonefrite é uma infecção urinária mais grave. E se tem algum elemento complicador em volta, como já falei para vocês, imunossupressão, diabetes, pedras na via urinária, malformações da via urinária, então possivelmente o tratamento vai ser de 7 a 10 dias. Muitas vezes você vai precisar de internação. Por isso é importante, se você começa com dor nas costas, náusea, vômito, febre alta, não aguarde em casa nem 24 horas. Vai lá na sua UPA, no seu posto de saúde, para que você possa ser avaliado na hora e aí o médico defina se você vai precisar de tratamento feito em casa, em comprimido via oral, ou se é preciso encaminhar você para um hospital e fazer tratamento na veia. Coisa que pode acontecer porque, como falei para vocês, lembrem que uma das complicações da infecção urinária alta, pielonefrite, é que pode passar a bactéria para o sangue. Então, agora eu gostaria de falar para vocês de algumas condições que podem acontecer e que precisamos avaliar se vamos fazer ou não o tratamento. Uma dessas condições, o nome é bacteriúria sintomática, que quer dizer que o paciente tem uma bactéria na urina, mas o paciente está sem sintoma nenhum. Caso aconteça isso contigo, então, o que referem os livros mais atualizados, os estudos mais recentes, é que a pessoa não tem que fazer tratamento, só estaria justificado o tratamento se a pessoa está uma mulher grávida, por exemplo, se a pessoa tem plano de fazer um transplante renal, se o paciente vai fazer uma cistoscopia, que é um caninho que entra ali pela uretra para estudar a bexiga, ou se o paciente tem uma imunossupressão, defesa muito baixa, está tratando um câncer, essas situações. Aí estaria justificado. Mas se você faz uma urocultura de rotina e vem lá uma bactéria, o que está falando o consenso atual é não fazer tratamento nenhum. Então, se o paciente tem uma infecção urinária recorrente, que é outra das situações que pode acontecer, tem algumas medidas que podem diminuir o risco de que essa infecção urinária se perpetue. Uma das medidas que tem sido usada por muito tempo é a questão de profilaxia com antibiótico. Geralmente é um antibiótico que é administrado para o paciente na noite, em uma dosagem só. Por quê? Porque é um momento onde fica a urina maior tempo na bexiga e aí consegue tratar essa infecção urinária crônica. Geralmente o tratamento é de 3 a 6 meses. Qual é o problema? Que todo antibiótico que a pessoa recebe com muita frequência
pode produzir resistência da bactéria e também os efeitos colaterais do antibiótico, como por exemplo diarreia crônica, gastrite, náusea, vômito, mas fundamentalmente a resistência da bactéria, que depois já esse antibiótico não consegue mais matar essa bactéria porque a bactéria se tornou resistente a ele. Então, tem algumas medidas que estão aparecendo e estão sendo feitos estudos muito promissores, como por exemplo o uso do cranberry e o uso da D-mannose. Vocês lembram lá que falei para vocês que geralmente aquela bactéria Escherichia coli tem uma substância que consegue, uma estrutura que consegue que ela se grude ao epitélio renal, a bexiga fundamentalmente? Então, D-mannose e cranberry são duas substâncias que o que fazem ela é impedir que a bactéria grude lá no epitélio urinário. O cranberry, como você sabe, é um fruto vermelho que geralmente é importado e o melhor seria tomar ele em suco. Seria o jeito mais natural e mais efetivo. E geralmente acrescentando pouco açúcar. D-mannose é um tipo de açúcar que existe em alguma fruta, como laranja, por exemplo, e ela faz a mesma coisa. E também tem estudos com ela feito que elas são bons, que ela é boa também para impedir a infecção urinária. Então é tratamento para a prevenção da infecção urinária. Então, meus amigos, o que temos feito hoje aqui com o nosso vídeo, o nosso objetivo, foi que você saiba diferenciar o que é uma infecção urinária baixa de uma infecção urinária alta, fundamentalmente conhecendo quais são os sintomas de alarme. Lembre, se você apresenta febre, náusea, vômito, dor lombar intensa, não perca o tempo. Vai na UPA na hora, porque essa infecção que você está apresentando pode se complicar e trazer complicações muito graves e que podem até comprometer a sua saúde e a sua vida mesmo. Se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui, como sempre falo para vocês, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que podem estar também precisando. Até um próximo vídeo e Deus abençoe sua vida.